Sonegarox para mais um Lasanha News aqui e hoje nós vamos falar sobre um assuntinho aí que, né, depois de toda aquela bagunça, a gente vai voltar um pouquinho mais ao assunto de coronavírus e basicamente o que eu vou dizer aqui, eu não sou médico, obviamente, é basicamente repassando muitas coisas que eu escutei de pessoas que são médicas, pessoas que estão da saúde, e aí, o que for minha opinião, eu vou falar. Bom, primeira coisa, hoje eu assisti um vídeo, assisti mais um documentário, né? Eu gosto de assistir bastante documentário, mais um hoje assisti, que saiu na Netflix, que é o Entendendo o Coronavírus, não é isso? Como é que chama o documentário? Explicando o Coronavírus, exatamente. E lá nós temos, sabe quem? Bolsonaro aparece lá, Bolsonaro, que legal, nosso presidente aparece lá. Sendo tratado como chacota, né? Mas é que a Globo comprou, vocês não estão sabendo, a Globo comprou a Netflix. E ele mostra basicamente o histórico que nós tivemos lá na China, e a China o que aconteceu, e aí depois a Itália ficando no fuzuê e tal, aí mostra a Itália com o próximo, mostra os Estados Unidos sabendo já de tudo isso, continua no ola-ola e tal, etc. Dizem que, espero que não, seja mentira, espero que isso não esteja acontecendo, que a próxima pandemia, né, a próxima, como é que fala? É o centro, eu esqueci agora o nome, mas coloca aqui embaixo aqui, é o epicentro, vai ser o Brasil, porque aqui a gente tem basicamente governadores pedindo para ficar em casa, alguns já até saindo e tal, né, o próprio de Minas Gerais aí, e nós temos o presidente pedindo para que a galera volte a trabalhar, etc e tal, e com aquela, vamos dizer assim, com aquela explicação do que fazer, né? Tipo, quem vai para trabalhar, como é que se prevenir, tome cuidado. Isso, tipo, lava a mão e tal. Então não seria um protocolo criado ainda aqui no Brasil. Então, por exemplo, para quem trabalha, sei lá, na odontologia, tem que usar máscara de tal jeito, não sei o que lá de tal jeito, tem que lavar a mão, tem que trocar roupa e tal, etc. Aos poucos, os próprios, né, a própria classe tem estabelecido qual seria o método mais fácil de poder se prevenir aí. Também aparece, nesse documentário, aparece o Bolsonaro falando da gripezinha e tal, e ele entra junto com o Trump e outros presidentes. A única diferença é que todos os outros presidentes voltam depois para falar de que realmente teve uma pandemia, que é para ficar em casa, menos o Bolsonaro. Parabéns. Parabéns pra gente. Muito legal, são 2 episódios só, então é bem curtinho, dá para entender bastante, dá para saber muito sobre o assunto. Bom, primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o tempo de volta de trabalho. E esse tempo de volta de trabalho, ele, nas melhores das estimativas, tá? Nós temos aqui muitas vacinas em ação, tá? Muitas vacinas em ação. Nós temos muitos laboratórios atrás, coisas que o mundo nunca viu isso antes. Isso foi muito rápido. E a vacina com maior tempo feito foi o Ebola, tá? Que foram 5 anos. O Ebola, diferentemente, não era uma doença que espalhava tão facilmente, por um motivo: o Ebola matava muito, as pessoas não davam tempo para passar para outros, e ela também era bastante, ela identificava, né, a hora que a pessoa começava a ficar doente, e era diferente do coronavírus, que a pessoa assintomática, ou seja, a pessoa que não tem sintomas, consegue passar para outros em uma semana, 8 dias, e a letalidade é mais baixa. Então, as pessoas pegam, elas não desenvolvem os sintomas, passam para outras pessoas mais vulneráveis, e aí as outras pessoas mais vulneráveis acabam, né, achando, não, fulano de tal tá saudável, fulano de tal não tá tranquilo, acabam pegando doença e muitas vezes elas estão no grupo de risco, ou por um azar da vida aí, elas acabam morrendo. Então essas vacinas que estão sendo feitas, vamos colocar que tudo esteja alinhado, tá? Todas as estrelas estejam alinhadas e que tudo vai dar certo. Então vamos lá, a gente está no mês 4 aqui, praticamente mês 5. Vamos colocar que até o final do ano essa vacina já esteja pronta, cara. Você imagina, nós estamos estipulando que um prazo de 5 anos, ok? Que foi o recorde de tempo de vacina, porque é muito difícil fazer a vacina, porque tem que testar, tem o tempo para verificar se está funcionando, troca de não sei o que, troca de agente, se realmente funciona, se funciona para todo mundo, porque, por exemplo, imagina, eu vou ter que pegar a vacina, vou ter que injetar num idoso, tá, pra gente fazer esse teste, e depois a gente vai ter que injetar coronavírus nesse cara para saber se vai dar certo, entende que é
é complicado a situação, é bem difícil para poder ver se realmente isso funciona. Não é alguma coisa muito fácil. Possivelmente muita gente vai ser sacrificada nesses testes, porque com certeza alguns deles não vão dar 100% certo, né? Mas eu acredito que eles estejam minimizando o problema aí, né? Pegando pessoas mais saudáveis, com um perfil de que realmente tenham menos problemas, e eu espero que isso esteja sendo feito. Mas ok, voltando ao assunto, todas as estrelas alinhadas, tudo certo, o teste deu muito bem. Inclusive, o que é muito legal, hoje em dia tem uma máquina que baseado no... é um software baseado no vírus, depois de mapeado, eles colocam a possibilidade, tem um software, né? A possibilidade desse vírus ser compatível com a vacina. E aí eles deram 70 e tantos tipos de vacina. Então eles já têm um norte baseado em históricos anteriores para você ver como é que tá a ciência hoje em dia, né? Tá bem avançada. Então, baseado nessas dicas, esse software aí, históricos anteriores e tudo mais, eles estão seguindo para o rumo da vacina. Mas se der tudo certo, essa vacina deve estar pronta no final do ano, tá? Vamos colocar tempo recorde de 5 anos para 1 ano, tá? Porque começou basicamente em janeiro, essa vacina começou em fevereiro, menos de 1 ano até para poder sair essa vacina. Saiu a vacina tudo resolvido? Então, não, porque é o seguinte, mesmo depois que sai a vacina, precisa ver se todo mundo vai ficar imune. E para ficar todo mundo imune, todo mundo tem que receber a vacina. Então nós precisamos fazer 7 bilhões e meio de vacinas para o mundo inteiro. Aí eu pergunto para você, qual a capacidade do Brasil de fabricar vacina hoje? A gente não tem uma alta capacidade de poder fabricar a vacina. Então nós vamos ter que importar vacina de outro país, que primeiro precisa estar 100% imune para estar vendendo vacina para a gente. Então, na melhor das hipóteses, com todas as estrelas se alinhando, 1 ano pelo menos. Então nós estamos falando aí de 2021 inteiro indo para o ralo. E aí voltando em 2022. Por que que é importante neste momento, para quem pode, eu sei que nem todo mundo pode ficar em casa. São Paulo está adotando um sistema muito bacana aqui. Para eles liberarem a quarentena, precisa ter o mínimo ou o máximo, né, de pessoas dentro da UTI. Então, por exemplo, se eu tenho uma UTI, ok? E dentro dessa UTI tenha 60% de pessoas, tá, dentro dessa UTI, tá liberado para as pessoas poderem trabalhar na maioria dos setores, tá? Óbvio que nem todos, eu não acredito que casa noturna, por exemplo, seja liberado. Eu acho que casa noturna é uma coisa que vai ficar no passado, na memória por um tempo, porque eu não vejo a possibilidade de um local desse ser seguro nesse exato momento. Porque lá dentro vai ficar uma disseminação de vírus de uma maneira muito simples. É um local fechado, muitas pessoas juntas, ar-condicionado girando o ar ali dentro, e até o fato de que algumas casas noturnas têm 2 andares, o pessoal de cima jogando vírus para o pessoal de baixo, então eu não vejo a possibilidade disso voltar, mas numa normalidade, numa nova normalidade, outras coisas precisarão voltar a funcionar. Óbvio, em 2022 não tem absolutamente a menor condição de ficar 1 ano e meio parado. Se ficar 1 ano e meio parado, vai morrer 1 bilhão de pessoas por falta de comida dentro de casa. Então, no que se sabe atualmente é que ainda ficar em casa é a opção menos prejudicial. Mas Soneca, para você é muito fácil, porque você trabalha com internet e blá 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 blá. Bom, então, mais ou menos. Por que mais ou menos? Dentro da minha casa, eu moro com a minha mãe. Minha mãe, ela vive de aluguel e tal, etc, de coisas que elas fizeram para a vida dela. Muitas pessoas não estão pagando mais o aluguel para ela. Ela é uma pessoa doente, ela depende desse dinheiro porque ela tem cuidadora, ela já é uma pessoa debilitada e tal, etc. Começa a faltar dinheiro na minha casa. O meu irmão trabalha com produtos importados que não chegam mais, não tem clientes para comprar. Também ficou muito complicado para ele, que está parado. Eu tenho a minha noiva é dentista, a dentista está parado também por causa de contaminação. Então o que eu faço hoje em dia, que realmente ficou quase igual. Por que ficou quase igual? Porque antes o dólar ficou até mais alto e tudo mais, mas tem pouquíssimos patrocinadores. Então, por exemplo, o tanto que eu ganhava de propaganda antigamente, que tinha patrocinador no canal Twitch, hoje em dia já não tem. Esse mês vai ser um mês que vai diminuir tipo 30%, 40% a menos de lucro, de receita em dólar, né? Depois precisa calcular a diferença porque o dólar subiu.
do que o mês anterior. Então a falta de patrocinador também prejudica a gente mesmo, que seria os menos prejudicados com tudo isso. Além de todo o contexto que você tem, que você não mora sozinho, né? Bom, eu pelo menos não moro sozinho, eu moro com a minha mãe, ela tem Alzheimer, tem 70 anos, é grupo de risco, é diabética, mora basicamente eu e minha mãe. Então, é um problema, entendeu? Para todo mundo é um problema, não é só para mim, não é só para você. É lógico que o meu problema é muito menor, porque eu ainda tenho fonte de renda, ainda, mas não ficou bom, porque ficou pior do que estava antes. Então, baseado nesse fique em casa, se você pode, a gente está falando na possibilidade de que tenha hospital para todo mundo. O Amazonas virou um caos. Lembra a história de que local quente não transmitia doença? Tá aí o Amazonas, cara. O Amazonas fica no norte do país, ali na linha do Nordeste, um local extremamente quente. Era furada, ninguém sabia, as pessoas especulavam. E única e exclusivamente por fanatismo, os caras falaram. Aqui no Brasil, até eu vi muita gente, vi médicos comentando, tá? Eu vi um médico comentando, extremamente renomado, cara. Ele dava várias entrevistas pra televisão. E ele acabou de falar semana passada, agora esse mesmo médico, eu não sei o nome dele, acho que ele é oriental, eu não sei o nome dele, que ele falou que o isolamento social não funciona. Eu falei pra vocês, ainda falou, mandou as pessoas irem pro inferno, ou alguma coisa desse tipo, assim, para as pessoas que não voltaram para trabalhar. Ele quis dizer que o isolamento social não funciona, o que funcionava mesmo era voltar para trabalhar. Não se esqueça de uma coisa, tá? O que causa a crise do Covid-19 não é o isolamento, é o Covid-19, tá? Por que isso? Se todo mundo voltar uma normalidade e todo mundo voltar a trabalhar 100%, vida normal. Imagina todo mundo voltando à vida normal, trabalhando, etc e tal. Não tem como você continuar trabalhando se você trabalha numa semana e na semana que vem o cara que trabalhava do seu lado morreu. Você vai voltar para o trabalho com um cara do teu lado direito morreu, o lado esquerdo morreu, e aí você tem o sistema de saúde implodido, que já não era bom, tá? Você quebra a perna, você não tem como ir para o hospital. Como é que você vai para o hospital se você quebrar a perna? Você não tem como ir para o hospital, cara. Tá lotado com paciente de Covid-19. Se você infartar aí, se você tiver um indício de infarto, se você tiver problema de saúde, que seja para poder tratar um exame, para poder fazer, não tem aonde ir, não tem médico, cara. A gente vai voltar para a Idade Média, onde a coisa era decidida na sorte, e aí quem tinha doença morria. Você acha que a expectativa de vida subiu de 30, 40 anos para 70, 80 anos baseado em quê? Não foi só o tipo de vida, mas a ciência teve muito a ver com isso. Então, hoje em dia você consegue tratar pessoas que têm uma deficiência muito maior do que outras pessoas. Às vezes problema no pulmão, às vezes tem pessoas que têm problemas, sei lá, os mais diversos. Tanto na respiração, principalmente, que é o problema agora, que é o pulmão, a gente consegue ir através da ciência. Então, o fato é que se preparem, muito dificilmente nós sairemos disso aqui. Pode ser que abra, pode ser que feche o comércio, pode ser que abra e feche o comércio, baseado na quantidade de pessoas que estão contaminadas. O pico da doença, não tem pico da doença. Se voltar todo mundo para a rua, aquele pico que nós tivemos, aquela curva que fez assim, a hora que voltar todo mundo para trabalhar de novo, ele sobe de novo. Não tem jeito. Enquanto não tiver a cura, realmente não se sabe quando é que esse pico vai aparecer. Toma cuidado, fique ligado. Se você for um cara esperto, tenta dar um jeito para você arrumar, se for possível, eu não vou dizer esperto, porque nessa situação é muito difícil, dá um jeito para arrumar algum trabalho que seja possível não parar até 2021, 2022, ele possa ser contínuo de maneira um pouco mais segura. Dificilmente sairemos dessa muito antes disso. Então, vamos para a realidade, não vamos ficar de fanfic, não vamos ficar de historinha de gripezinha, que isso aí não vai dar certo, tá? No fim da história é que a gente vai ficar parado, vai voltar, vai ficar parado, vai voltar muitas vezes até 2022, tá? Espero que esses dados sejam até mais otimistas, para que possa voltar antes, mas é muito difícil, tá? Calculando uma população de 7,5 bilhões no planeta. Mas é isso aí, um abraço, eu deixei minha opinião aí, deixe sua opinião aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.